Eu fiz um juramento, eu nunca vou contar. Para chegar nesse patamar, você tem que fazer um ritual. É obrigado a fazer um tipo de ritual que eu nunca tinha feito, né? Eu só ouvia falar. Então eles preparam muito a sua mente para isso. E esse ritual consistia em fazer um sacrifício humano. Nessa segunda-feira, dia 5/8, as redes sociais, a internet, foram tomados pela notícia da morte misteriosa do Daniel Mastral. O escritor Daniel Mastral foi encontrado morto na noite de domingo, dia 4/8, na aldeia da Serra, na cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo do conferencista de 56 anos estava em uma área de mata, apresentando um ferimento na cabeça. E desde ontem não se fala em outra coisa. E eu queria falar com vocês também aqui nesse vídeo. Eu queria a sua atenção e que você não saísse do vídeo, ficasse até o final, principalmente você que é cristão. Eu vou tocar em um assunto que diz respeito diretamente à nossa fé. Inicialmente, algumas pessoas estavam falando, começaram a especular que Daniel Mastral teria sido EZ, por conta de algumas coisas que ele vinha revelando em algumas entrevistas, alguns podcasts. Ele vinha falando muito da antiga vida que ele vivia, na seita que ele vivia, no satanismo, porque ele era ex-satanista. Então algumas pessoas começaram a especular dizendo, não, alguém deve ter feito isso com ele porque ele estava falando demais, ele vinha em podcast aí dizendo muitas coisas. Então provavelmente alguém calou ele, quis calar ele e tirou a vida dele. Pergunta 1, como que foi a sua saída e como que você não tem medo disso cair em você, pingar em você? Que você tá aqui falando um monte de coisa, você fala no seu YouTube, você tá lá no Vilela. Mas na plataforma fechada eu falo tudo, eu dou muito mais detalhes, dou nomes, que seja. Desmembro tudo. Então, mas você tá me falando que essas pessoas que falam coisas, elas são, digamos, ameaçadas, elas de alguma maneira... Sim, agora eu voltei a ser ameaçado, né? No começo, quando eu lancei o livro Filho do Fogo, eles me ameaçaram, porque eles não sabiam o que eu tinha escrito. Mas eu não contei nenhum segredo. Eu simplesmente disse, existe isso, tá? Existe pessoas que adoram ao diabo em todo lugar do mundo. Eu achava que era uma coisa só nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tá. Então, aí ok. Teve até um momento de perseguição até o livro, tal, até chegar neles, né? E, enfim, aí fizemos uma espécie de acordo, né? Eu fiz um juramento, eu nunca vou contar, né? E eu fiz amigos lá dentro, é inevitável, você convive tantos anos, sim. né? Então... Eles estão lá até hoje e tal. Muitos estão até hoje, né? Tá. Porém, já no finalzinho da noite de ontem, começou a circular um vídeo, onde aparentemente, esse vídeo que vocês estão vendo aí agora, Daniel Mastral sai do carro, aparentemente com uma arma na mão, num local bem rural, ali de mata, e cogita-se a possibilidade dele ter tirado a sua própria vida. São informações que estão vindo ainda, a polícia ainda parece que não determinou isso, ainda está investigando, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ainda há uma investigação para saber ao certo o que aconteceu. Fato é que, assim como toda a vida de Daniel Mastral, cercada de mistérios, assim também está sendo agora a sua morte. Principalmente pelo fato das suas redes sociais terem sido excluídas. Ninguém sabe aonde foi parar a mulher dele, a atual mulher dele, está desaparecida, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ninguém sabe o paradeiro dela. Em 2018, Daniel Mastral perdeu seu filho, um filho de 15 anos, tomado aí por uma forte depressão, acabou tirando a sua própria vida. 3 anos depois, em 2021, se eu não me engano, a primeira mulher do Daniel Mastral acabou tendo um infarto, que acabou tendo uma parada cardíaca e veio a falecer também. Por conta de tudo isso, Daniel Mastral também revelou em uma de suas entrevistas que ele tentou tirar sua vida. Ou seja, os últimos anos, digamos assim, foi marcado por coisas terríveis e acontecimentos difíceis na vida de Daniel Mastral. Daniel Mastral, ele se converteu ao cristianismo, se converteu ao evangelho, aceitou Jesus. Isso aconteceu quando Daniel Mastral foi posto em um grande desafio. Em fevereiro desse ano, Mastral revelou em uma entrevista que deixou o satanismo após ser instruído a realizar um sacrifício humano.
o escritor e youtuber, cujo canal tinha mais de 780 mil inscritos, explicou que não tinha sangue frio nem coragem para cumprir essa tarefa, que o promoveria a um nível mais alto de poder e hierarquia dentro da seita pagã a qual ele estava inserido. Aí, para você escalonar, o patamar máximo é o sumo sacerdote, né? É o cara mais poderoso da seita. Vai? Então, tem mais poderes, aliança com entidades mais poderosas, mais controle, etc. Né? Então, para chegar nesse patamar, você tem que fazer um ritual. É obrigado a fazer um tipo de ritual que eu nunca tinha feito, né? Eu só ouvia falar. Então eles preparam muito a sua mente para isso. E esse ritual consistia em fazer um sacrifício humano, né, de uma criança, né? E assim, eu não consigo fazer mal nem para um gato. Como é que eu vou executar uma criança inocente, né? Eu não posso fazer isso, né? E eu vi essa menina na época, eu estava 9 anos, porque você vê um filme chamado Filhos do Privilégio. É exatamente isso que faz. O casal tem um filho, ele adota para um outro casal, para você não ter sentimento, né? Então você não tem aquele sentimento paterno, você está longe. Então você ofereceu aquele filho para a entidade. Ele foi posto diante do desafio que ele tinha que fazer um sacrifício humano, ele rejeitou isso. A partir de então, ele começa a abrir o coração para uma nova realidade, para uma nova vida. E ele ficou muito conhecido pelo livro que ele escreveu, um livro de muito sucesso, Filho do Fogo, escrito em coautoria com a sua esposa Isabela Mastral, falecida em 2021. Composto por 3 volumes, o livro narra a história real de um ex-satanista que se converte ao cristianismo. Daniel Mastral começa a trilhar um novo caminho, abandonando as seitas, o ocultismo, o satanismo, e agora abriu o coração para o evangelho, para Cristo, para o cristianismo. E o que se espera? Aí é o ponto que eu queria tocar com vocês. O que se espera de alguém que agora vive uma vida com Deus? Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, há uma nova perspectiva, há uma nova mente, porque agora nós passamos a ter a mente de Cristo. Nós trilhamos um estilo de vida totalmente diferente, a nossa cosmovisão muda, tudo muda, o nosso ser muda. E o vazio existencial que todo ser humano carrega é preenchido pelo Espírito Santo. Esse vazio existencial, somente o Espírito de Deus pode preencher. E é o que se espera de todo aquele que de verdade, verdadeiramente se converte a Jesus, que entrega a sua vida, a sua alma para Jesus. Diante do que aconteceu com Daniel Mastral, a pergunta que não quer calar é: será que ele realmente conheceu Jesus? Será que ele realmente se entregou de fato e verdade para o Senhor Jesus? E aqui eu estou fazendo apenas uma análise, eu não estou fazendo nenhum julgamento, não estou aqui para condenar Daniel Mastral, eu não sou juiz aqui, longe de mim tal coisa. Deus sabe do coração dele, sabe da vida dele, mas eu estou fazendo uma análise da vida que ele viveu nesses últimos dias, inclusive que ele dizia ser servo de Cristo. Alguém que serve a Jesus, que tem em si o Espírito Santo, tiraria a sua vida, a sua própria vida? E eu não estou aqui dizendo que foi o que aconteceu com ele. Como eu disse no início, a polícia ainda está investigando se realmente foi isso que aconteceu com ele. Se tiraram a vida dele, se ele que tentou, né, contra a sua vida. Tudo indica que foi um suí, né, que aconteceu com ele. Um cristão pode chegar a esse ponto de tirar a sua vida, mesmo ela tendo o Espírito Santo, mesmo ela tendo a mente de Cristo, conhecendo a verdade, o Evangelho. Um cristão pode fazer isso. E o Daniel Mastral não é o único caso. De vez em quando, volta e meia, nós vemos aí cristãos que estão tirando as suas vidas, inclusive pastores, líderes de igreja. E a pergunta que sempre fica é a mesma: aonde está Deus nesse momento? E esse vazio existencial, será que não foi preenchido pelo Espírito Santo? A vida de Mastral foi muito difícil nos últimos anos. Ele carregou o peso na consciência e talvez até a culpa da morte do filho.
Provavelmente esse infarto que a primeira esposa teve, né, talvez tenha alguma relação com a angústia que morava no coração dela. Talvez ele carregou durante esses anos todo o peso da morte da ex-mulher, né, da primeira mulher e do filho de apenas 15 anos. Tanto é que ele tentou tirar sua vida diante de tanta angústia, tanta tristeza, tanta dor. Quando é um ímpio, quando é uma pessoa que não conhece a verdade, não conhece o Evangelho, não conhece Jesus, a gente, viu, ele não conheceu Jesus, não conheceu o Evangelho. Se conhecesse, com certeza o Espírito Santo tinha consolado o coração dele, tinha tirado a amargura, tinha tirado o medo, tinha tirado a dor, tinha tirado essa depressão. Tá, a justificativa para quem não conhece Jesus é muito fácil. Mas para quem disse que se converteu a Cristo, para quem disse que aceitou a Jesus, que abandonou o ocultismo, o satanismo, as seitas pagãs e agora vive uma nova vida com Deus? Bom, pessoal, essa é uma pergunta reflexiva. Tem aí algumas entrevistas dele recentes com aquele... O pessoal fala que ele é satanista, mas ele mesmo diz que não é. O Vic Vanilla, né? Uma conversa dele com o Vic Vanilla dizendo que tinha projetos, planos, estavam combinando aí podcast e tudo mais. Gente, estou aqui hoje em Alphaville com uma pessoa que eu passei a admirar demais nesses últimos meses, tem crescido em influência na minha vida, um grande amigo. E eu comi hoje o melhor croque madame que eu já comi na minha vida. Tô aqui com ele, Olá pessoal, gente, o Vic Vanilla é um grande amigo, me surpreendeu e nós cremos no mesmo Deus, nós somos irmãos, não tem divisão entre a gente, nós temos que promover a unidade, não a divisão. E é uma grande honra, né, estar aqui com o meu amigo Vic, e eu vou no podcast dele, viu? Aí sim! Tá? Nós vamos falar algumas coisas que vocês precisam saber. Preciso. Nesse momento eu acho que tem que ter união de todas as religiões, porque o que está vindo por aí é coisa séria. Exato. E vai vitimizar muita gente. Então, enquanto a gente puder evitar e acalentar corações, nós estaremos juntos. É isso aí. Valeu, juntos pessoal. E forte. Valeu. E às vezes uma vida que nós vivemos, que achamos que estamos vivendo o Evangelho e às vezes não estamos. Volto aqui a dizer, não estou dizendo que é o caso do Daniel Mastral, não o conheço pessoalmente, nunca o vi pessoalmente, já acompanhei algumas entrevistas dele em podcast, algumas falas dele, algumas coisas que ele mesmo abriu a boca para falar, né, inclusive dessa angústia que ele conviveu durante anos. E todo mundo achou, poxa, agora a vida dele mudou. Conheceu Jesus, né? A vida mudou. Tanto é que ele se casou novamente. E de repente, o cara simplesmente aparece morto. Se ele tirou sua própria vida, por que ele chegou a esse ponto? Isso é possível acontecer com um cristão verdadeiro, com Cristo apenas analisando, fazendo uma pergunta reflexiva para a gente pensar, porque não é o primeiro, se foi o que realmente aconteceu com ele, não é o primeiro. E aí, como é que fica? Eu vou dar aqui minha opinião e quero pedir que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. A minha opinião é a seguinte, eu creio, o que eu creio, que alguém que tem o Espírito de Deus vai sofrer nesse mundo, claro que vai. Pode até ter depressão, sentir um vazio muitas vezes, tristeza. Mas algumas coisas, para alguém que tem Jesus em sua vida, que a mente mudou, eu acho que é impossível a pessoa praticar, eu acho que é impossível a pessoa fazer. Inclusive, atentar contra a sua própria vida. Essa é a minha percepção de evangelho, é o que eu entendo de Bíblia, de evangelho, é o que eu creio. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham de tudo isso. Deixa aqui embaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você que não se inscreveu no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal. Uma vez que você se inscrever, não esquece de ativar notificações para receber os próximos vídeos. E não esqueça também do joinha, deixa o like aí para nos ajudar. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe vocês. Quero externar aqui meu sincero sentimento a toda a família do Daniel Mastral, que o Espírito Santo possa consolar os familiares, parentes e amigos dele nesses dias, né, tão difíceis. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.